Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Café com FI, seu espaço para conversar sobre fundos de investimento listados na Bolsa de Valores. Eu sou Andrés Costa e hoje recebemos Rafael Barcelos, que é da equipe aí de gestão no RBRJ11, o FI Infra da RBR Asset. Rafael, seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse e aí sim a gente começa a conversar a respeito do mercado de infraestrutura no Brasil e especificamente aí aos fundos da casa, não só o RBRJ, mas se tiver outro, pode contar para o pessoal conhecer também. Então, pessoal, pega o seu café, relaxe e vamos aí nesse super bate-papo. Mais uma vez, bem-vindo, Rafael. Obrigado, Andréa. Agradeço de novo o convite para esse papo. Prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que estão conectadas aí. Eu sou Head de Infraestrutura aqui da RBR, né, que é uma área que a gente começou há pouco mais de 3 anos. Né, a RBR, que até então ela investia exclusivamente no mercado imobiliário, a gente passou a ser uma casa especializada em ativos reais, né, expandindo a nossa atuação além do mercado imobiliário para os setores de infraestrutura também. Né? A gente começou com uma estratégia em 2022 de crédito estruturado. Né? Um dos produtos dessa tese de crédito estruturado é justamente o RBRJ11. Eu vou contar um pouquinho de outros produtos aqui para você também. E mais recentemente começamos também com uma tese de private equity associativo. Né? Mas eu acho que, apesar de serem outros setores, né, uma outra vertical, que é essa vertical de infraestrutura aqui que eu lidero, muito do DNA da RBR é preservado, né, obviamente com adequações para o mundo de infraestrutura, mas o foco em um ativo real, em crédito, foco em garantias reais, toda a nossa atuação originando e estruturando operações, né, para os fundos investirem. Então, tudo RBR no final e tem o nosso jeito de fazer negócio que é preservado por essa estratégia. O mercado de infraestrutura 2025, até estávamos conversando antes de entrar, né, Rafael, para a gravação, que esse mercado não para, não tem nem como prever um cenário para uma semana, quiçá para 3, 4, 5, 6 meses. Mas como é que foi retrospectivamente falando 2025 e perspectiva para os próximos anos? A gente sabe que infraestrutura, né, Rafael, é algo extremamente necessário no Brasil. Mas como é que você viu até agora, né? Estamos gravando em agosto de 2025 e como é que você tem expectativa, mesmo a gente sabendo que não tem como prever um cenário ali para curtíssimo prazo, quiçá para um longo prazo, mas o que você vê a respeito? Apesar, enfim, de toda a questão macroeconômica, geopolítica, que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Os setores aí dentro da temática infraestrutura são setores que compõem aí demandas, serviços, né, ativos essenciais. Né? Então, além do que é a capacidade de investimento do país em infraestrutura, de fato, tem uma demanda de reposição de serviços básicos, principalmente quando a gente fala de infraestrutura econômica básica, que é possível de saneamento, né, esgotamento sanitário, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, né, infraestrutura logística. Então, são setores muito resilientes em relação a isso. O que a gente pode comentar um pouco da agenda de novos investimentos. Isso é interessante em infraestrutura, porque como são normalmente projetos intensivos em capital e projetos que carregam uma visão de longo prazo, independente se você está no equity ou na dívida, né? Esse pipeline de projetos que são investidos hoje, eles vêm de leilões, né, que ocorreram nos últimos anos. Então, tem uma diferença entre falar qual que é o ambiente em termos de novos leilões, né, que são investimentos que vão ocorrer nos próximos 5 anos, né, ou leilões que ocorreram nos últimos 5 anos e que estão demandando investimentos agora. Então, quando a gente fala de infraestrutura, sempre tem um delay em relação a essa janela. Então, o que a gente está vendo agora de demanda de financiamento, de demanda de recursos, são de projetos que tiveram leilões nos últimos anos. Né? Nos últimos anos, a gente teve assim, uma agenda bastante intensa de leilões, sobretudo leilões de concessões de rodovia, parcerias público-privadas, né, de concessões administrativas, uma agenda de saneamento, né, que desde o novo marco legal do setor, que foi amplamente divulgado, difundido pela mídia, acelerou bastante esse pipeline.
Isso para destacar aqui alguns dos principais setores. Então, onde esses leilões ocorreram, naquele momento você tinha um ambiente econômico distinto do atual, e é um desafio sempre desse empreendedor o que executar um plano de negócio agora que eventualmente foi construído com premissas em um outro cenário, né? Então isso vai muito do quão otimista ou agressivo, né, os investidores foram no momento da modelagem daquele projeto com leilão, né? Agora tem uma outra agenda que é de novos leilões, e eu acho que um leilão de infraestrutura, que é quando o poder concedente, seja ele um município, um estado, a União, né, o governo federal, ele concede um projeto de infraestrutura, seja ele qual for, uma rodovia, uma concessão de saneamento, né, uma linha de transmissão, ele concede isso para a iniciativa privada, é um leilão que normalmente tem um critério de preço, né, e tem um nível de deságio que o investidor dá para isso. Acho que, falando do ambiente atual e pensando aqui em 2025, um ambiente onde o custo de capital está mais elevado, né, as taxas de juros elevadas, que você enxerga de alguma forma uma agenda regulatória, né, muitas vezes influenciada até pela agenda política, né, que possa trazer algum nível de instabilidade, insegurança para os setores, né? Sem dúvida nenhuma, isso agrega o quê? Risco para um novo projeto de infraestrutura, e no leilão, o investidor ele deveria, né, pelo menos é esperado, ser menos agressivo. Então, ter deságios menores, enfim, eventualmente até boas oportunidades podem ser geradas por falta de competitividade nesses leilões, em alguns casos, ou, enfim, pelos deságios não terem que ser tão relevantes, ou seja, você preservar margens com maior gordura, né, justamente para passar por períodos como que a gente vem enfrentando agora. Maravilha. Contextualizou aí, né, esses dois cenários interessantes para o investidor entender, né, os leilões que já foram concedidos e os que poderão ser concedidos, né? E a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, porém tem muita coisa para acontecer que isso aí acaba ocorrendo. Qual que é a tese e a estratégia do RBRJ11 especificamente, e como é que você faz a seleção desses ativos, né, para compor a carteira? E qual o perfil também desses ativos que compõem? Ótimo, André. Eu vou dar um passo para trás e falar do que é a nossa tese de crédito estruturado. A gente constrói aqui uma tese, e nessa tese a gente pode ter ali vários produtos, como eu falei, o RBRJ11 foi o nosso primeiro produto, foi um fundo que nasceu em novembro de 2022, então está caminhando para 3 anos aí, no final do ano agora, de performance, boa performance, né? E ele é um dos fundos que compõe essa estratégia. O que é essa estratégia, né? Então, o que a RBR faz em termos de crédito estruturado para infraestrutura? Primeiro, a gente está falando aqui, obviamente, de operações de dívida, de financiamento, né? Por isso, crédito. Essas operações, elas financiam os projetos tanto no curto prazo, a gente usa uma terminologia que é comum aí para o mercado imobiliário também, mas muito utilizada em infraestrutura, que é de empréstimos ponte, né? Então, é financiar um projeto no curto prazo, 1, 2 anos, né? Isso é curto prazo. É um tipo de operação que a gente explora. E também no longo prazo, principalmente por meio de debêntures incentivadas de infraestrutura, né? Que são títulos isentos. Então, a gente trabalha crédito, financiamento de curto e longo prazo. O que a gente financia? Nós não financiamos corporações, então a nossa tese ela não inclui crédito corporativo. Ela é focada em projeto, né? Então, a gente financia projetos de infraestrutura ou conjuntos de projetos. Então, sempre tem um ativo real específico, um conjunto de ativos reais específicos estão sendo financiados, né? O que é muito diferente de financiar uma corporação que tem várias empresas dentro dela, que tem vários projetos dentro dela, um business plan de crescimento. Então, a gente não olha crédito corporativo, a gente olha operações, a gente fala em inglês de project finance, né? E, em essência, isso é o que? Operações que financiam um projeto específico e são repagas com base no sucesso desses projetos. Um olhar muito parecido para quando a gente fala de projetos imobiliários na nossa área de crédito imobiliário aqui da RBR. Então, dívida de curto e longo, financiamento de projetos. E por que a gente fala que é crédito estruturado? Justamente porque essas operações são operações customizadas, montadas principalmente com base no risco do projeto, né? Então, o projeto ele pode ter um pai ou pais muito ricos, né?
Ele pode ter acionistas ali com alta qualidade de crédito. Isso é bom para um projeto, sem dúvida, mas a nossa tese ela é focada no projeto, né? Então, o projeto primeiro tem que ser viável, o projeto tem que conseguir e ter capacidade em termos de geração de caixa futuro de pagar as dívidas que a gente faz, e não o acionista. O acionista, obviamente, tem que ter experiência técnica, tem que ter robustez para aportar os recursos necessários, mas a nossa primeira linha de análise é o projeto, o foco é o projeto. Tá? Dentro dessa tese, a gente atua. Infraestrutura é uma temática muito ampla, né? Infraestrutura não é setor, e às vezes a gente simplifica a conversa muito falando de infraestrutura, mas dentro de infraestrutura tem muita coisa, né? E tem, acho que, um conceito mais amplo de infraestrutura e o conceito que eu chamo de mais tradicional, que são os setores mais tradicionais de infraestrutura econômica básica. Na RBR, a gente está mais focado nesses setores, então são setores, sobretudo, de geração e transmissão de energia, de saneamento, toda a parte de infraestrutura logística, então se pega concessões de rodovia, terminais portuários, aeroportos, né? E aí surgem alguns complementos, como mobilidade urbana. A gente tem feito um trabalho com bastante foco no mundo de concessões de iluminação pública, que é um setor, não sei se você conhece, mas a gente hoje considera que somos a principal casa em termos de financiamento para concessões desse setor. E a gente acaba também explicando a nossa tese, falando o que a gente não faz. Eu acho que isso, às vezes, ajuda o pessoal a entender que primeiro, não fazemos crédito corporativo. Que tipo de setor você não investe em infraestrutura, então, Rafael? Tem setores que só conseguem se financiar de forma corporativa, pela forma que o setor está organizado. Então, isso acaba também excluindo alguns setores da nossa tese. Por exemplo, distribuidoras de energia. Você não tem ali várias... As distribuidoras têm uma área de concessão única e normalmente operam ali dentro daquele balanço. Não tem ali vários projetos dividindo os bairros da cidade, né? Você não consegue agrupar aquilo em sociedades de propósito específico. Então, no geral, operações corporativas. Por isso, é um risco que a gente acaba não olhando, distribuição de energia. Tem uma parte grande hoje que passou a ser até enquadrada como projetos prioritários no último ano, permitindo um enquadramento para debêntures incentivadas, que é de infraestrutura social, né? Normalmente são PPPs aí para hospitais, creches, escolas, tem presídios, tem até cemitérios. Toda essa parte de infraestrutura social normalmente não é nosso foco, enfim, tem um risco de contraparte pública, né, de fato de orçamento público, que a gente não toma nas teses. Enfim, acho que isso é um complemento, falar um pouco do que a gente não faz. Então, todas essas características, elas são, na verdade, da nossa tese de crédito estruturado. E o RBRJ11 é um dos fundos que co-investem nessas operações, são operações que a gente origina, que a gente estrutura, né? O foco é trazer operações exclusivas para esses fundos, né? Não na sua totalidade, mas o core, né? O principal aqui é trazer essas operações em exclusividade. E o RBRJ11, além de ser nosso primeiro fundo, ele foi o primeiro fundo para exposição a juro real. Então, ele é um fundo hoje negociado em balcão, né? Não é um fundo listado. O RBRJ11, ele é para renda, então ele paga rendimentos mensais, né? E ele é para o investidor que quer ter exposição a juro real. Então, as operações, né, todas elas são indexadas ao IPCA, né, as debêntures incentivadas. A gente não faz nenhum tipo de hedge, né, parcial ou total dessa carteira para a CDI, porque o mandato do fundo é justamente ter essa exposição a juro real. Nós trabalhamos nesse produto com 3 books, então é como se a gente dividisse esse fundo em 3 caixinhas, né, que a gente chama de book core, book tático e book yield. O book core são operações de longo prazo, debêntures incentivadas, que a gente origina, a gente estrutura. Então, são operações exclusivas. Você abre o relatório lá do nosso fundo, está disponível na página aqui da RBR de infraestrutura. Você vai ver que são operações que você praticamente não encontra em outros fundos. A não ser se a gente fez ali um club deal com uma outra casa, ou 2 casas. Depois a gente tem um book tático, que aí sim são operações, como o próprio nome diz, que a gente não estruturou com foco no longo prazo, no carrego. A gente quer fazer um play que a gente está apostando, basicamente, fazendo uma avaliação, principalmente de alterações de rating público dessas emissões.
mas são emissões que, apesar da gente não estruturar, preservam os pilares da tese, que é foco em projeto, estrutura de project finance, só que nesse caso operações líquidas, né, que outros fundos têm, que foram amplamente distribuídas a mercado, e a gente está buscando ali ganhos de capital no curto e médio prazo, conforme numa leitura principalmente de upgrade, de atribuição, de ratings públicos. E por fim, a gente tem a estratégia yield, eu comentei um pouquinho aqui das operações de curto prazo, que são os empréstimos ponte, que é onde a gente aloca esse tipo de operação, um book menor dentro desses fundos, né, de um FI Infra principalmente, e é onde a gente coloca o maior componente de risco também, que é nessas operações de menor prazo. Uma pergunta, Rafael, por que ele não ser listado? A gente começou em novembro 22 num ambiente que estava bastante desafiador para a captação de produtos listados. Então, sendo muito sincero, como gestor, um fundo fechado de prazo indeterminado, principalmente para quem trabalha com uma tese de ativos estruturados, não líquidos, né? Isso é um capital que dá bastante conforto para a gente trabalhar com operações não líquidas e de longo prazo, né? Um fundo negociado em balcão, o RBRJ11, ele tem um prazo de 7 anos, né? Sendo que ele tem 5 anos para fazer essa listagem, são mais 2 anos e meio, mais ou menos agora. Ou caso essa listagem não ocorra, ele tem 2 anos para ser amortizado. Então, ele foi eu falo que ele é um ponte para o veículo ideal, que é o que a gente quer fazer, que é o fundo listado. Porque um fundo, quando ele é listado, eu acho que o objetivo é trazer para o investidor uma facilidade na negociação das cotas, né, e liquidez. Mas só o fato do fundo ser listado não significa que ele é líquido. Então, a gente teve uma preocupação de falar, olha, vamos começar com um fundo menor, negociado em balcão, crescer esse fundo, né, diversificar esse fundo em termos de base de investidores, não só de tamanho de PL, mas de número de investidores. E aí, assim, fazer uma transição para o ambiente de bolsa, trazendo de fato um benefício real para o investidor. Então, o investidor ele entrou no mercado de balcão sabendo que o fundo será listado, né, que tinha esse prazo de 5 anos para isso fazer, que os drivers para essa listagem, além do ambiente econômico, né, da precificação das operações, iriam ser trazer mais AUM e um número maior de investidores, para que justamente, quando a gente tiver essas cotas negociadas na B3, aí sim exista liquidez para esses papéis. Então, acho que foi um combinado de ambiente no momento que o fundo nasceu, a gente não enxergava viável levantar um fundo listado naquele momento. Por outro lado, com o volume de captação que a gente começou, já foram feitas 2 ofertas para esse fundo, né? A gente via que o ambiente de balcão ele servia como uma incubadora para esse fundo. Então, eu até gosto de usar esse termo, que é justamente você amadurece o portfólio, trabalha com um investidor que não está procurando o nível de liquidez que ele estaria num produto listado e utiliza, então, essas alavancas para, de fato, trazer um fundo maior, com um número maior de cotistas e, de fato, ter esse trade-off para o investidor quando a gente passar para o ambiente de bolsa. E qual que é o perfil, né, dos ativos que hoje compõem aí a carteira do RBRJ? Tá, hoje o fundo está investido em 7 setores, tá? Todos eles do que eu chamei aqui de Conselho de Infraestrutura Econômica Básica. O setor mais relevante dentro do fundo, eu comentei um pouquinho aqui da nossa atuação, é o setor de concessões de iluminação pública, né? Então, a gente financiou aí algumas concessões, e é um setor que a gente tem observado de forma muito construtiva, André, e a gente aqui está sempre procurando operações que a gente enxerga a simetria, né? Porque é um setor que a gente acha que tem um perfil de risco menor e que a gente consegue precificar melhor. Principalmente no ambiente, a gente estava falando no início aqui de infraestrutura, eu não falei de crédito para infraestrutura, mas o crédito para infraestrutura, principalmente o crédito isento, ele tem atraído um volume de capital sem precedentes, né? Então, ano passado, os fundos de infraestrutura captaram volumes recordes, esses
esse ano também, né? E as debêntures incentivadas em especial têm batido recorde atrás de recorde aí de volumes de emissão e, ao mesmo tempo, toda essa demanda tem gerado uma compressão de spreads muito relevante para o mercado, né? Então, a gente tem um desafio como gestor de, pô, se eu olho para o mercado líquido, eu tenho uma operação que todo mundo tem, que o investidor pode acessar diretamente e que está com um spread acima da B muito baixo, às vezes até negativo. Então, a gente procura alguns setores, iluminação pública um deles, onde a gente, de fato, vê oportunidades, né? A gente consegue trazer um prêmio adicional para o investidor nessas debêntures. Então, são papéis que, no geral, a gente não trabalha aí abaixo de 250 bips acima da NTNB. Em um momento que o mercado se enxerga aí, dificilmente está colocando algum papel na rua a 50, 100 bips, né? Principalmente no secundário. E olhando para setores que a gente enxerga de fato que tem um risco de implantação, de construção, né, um risco de performance aderente, né, e com uma assimetria com esse nível de prêmio. Então, você encontra ali na carteira do fundo concessões de iluminação pública, concessões de rodovia. A principal exposição do fundo individual está numa emissão para financiar uma linha de transmissão, que é uma operação exclusiva nossa aqui também. E você vai ver que lá estão divididos, além dessas operações do Book Core, que são as operações exclusivas, tem um conjunto ali de debêntures que são táticas, né, que são papéis que a gente fez a alocação em um momento de mercado com outro nível de spread, né, e que nos últimos meses, enfim, tiveram um fechamento de spread de crédito muito relevante, né, dado todo esse cenário que eu compus. Então, são 14 investimentos dentro do fundo, né, nestes 7 setores, todos eles setores aí de infraestrutura econômica básica. Então, além dessas concessões que eu comentei, a gente tem um componente de geração de energia também, seja geração centralizada, seja geração distribuída, temos uma posição também, e uma carteira que tem rodado muito bem, né? A gente sempre gerenciando aqui com a nossa área de monitoramento, muito próximo dos emissores. A vantagem de originar e estruturar uma operação não é só de fazer uma operação exclusiva, né? Que eu brinco que a gente tem todo um processo de monitoramento, uma equipe aqui para trabalhar, mas mais importante que isso, a gente tem o telefone, o WhatsApp direto dos acionistas, do CFO do projeto, porque a gente ficou ali meses prospectando, estruturando essas operações, então você tem uma relação direta com esses emissores, né? E para mais detalhes, como eu falei, convido todo mundo a dar uma olhada aí no relatório e ver o portfólio ali em mais detalhe. Localização. Como que está essa disposição geográfica aí em relação a esses projetos, né? E como é que essa diversificação, né, de segmentos e setores acaba impactando, né, na estabilidade dos rendimentos? Como é que está essa questão? Que investidores, mesmo que um fundo não seja listado, eles também querem saber, né, quanto que eu vou colocar no bolso de resultado aí, né, mensalmente. Claro, essa questão da diversificação é interessante esse tema e a gente parar para pensar que até que ponto a diversificação geográfica aqui é importante ou não. Tá? Eu acho que diversificação de risco num projeto de infraestrutura ela tem que ser avaliada de forma um pouco mais detalhada nesse sentido. Por que eu vou dizer? Olha, por exemplo, nós temos investimentos numa rodovia no Mato Grosso. O que é diversificação para mim? Será que eu tenho algum outro modal? Não é nem só rodovia, mas um porto, uma ferrovia, ou até mesmo uma rodovia que compete pelo tráfego dessa rodovia, né? Eu tenho algum outro ativo que se beneficia ou não das mesmas alavancas de tráfego dessa rodovia? Então, ali eu vou estar falando de demanda de diversificação de fato, né? Mas se eu tenho um ativo que não compete com esse outro modal, dessa outra emissão, aí a gente vai estar falando muito mais de estar exposto a um mesmo ambiente regulatório, por exemplo. Então, nesse caso, é uma concessão estadual. Eu tenho outros projetos que vão estar concentrados no mesmo ambiente regulatório, né, sujeitos à mesma agência regulatória estadual e ao mesmo poder concedente. Então, do ponto de vista operacional e de implantação, simplesmente uma diversificação geográfica
né, ela talvez não é suficiente para trazer o componente de diversificação que a gente está falando. Né? Eu posso ter projetos hidrelétricos ou projetos de geração de energia eólica. Né? Pô, são hidrelétricas que estão na mesma bacia hidrográfica. Eventualmente, elas estão até na mesma região do Brasil, mas elas estão em bacias completamente independentes. Né? Ou, enfim, que seguem um regime de chuvas distinto. Né? Então, a questão geográfica puramente não é o que a gente vai olhar justamente por esses atributos, né, que vão trazer diversificação ativo a ativo, isso é assim, muito relevante. Agora, quando a gente coloca a lupa no setor, obviamente tem fundos que já nascem dedicados a um setor, e aí é a tese, né, é monossetorial, né, ou monoativo. No caso aqui dos nossos produtos, não. Os fundos eles são multissetoriais, uma atuação com o foco que eu comentei aqui no início da conversa, em termos de infraestrutura econômica básica dos setores que compõem esse conceito. Né? E aí isso sim acho que é importante, porque, primeiro, flexibilidade de identificar oportunidades, porque as agendas de cada setor elas não são iguais. Tem momento que tem mais oportunidade em um setor, que tem mais em assimetria em outro, que outro setor está com o pipeline de investimentos e com um ambiente menos favorável. Então, você vai tendo a oportunidade de avaliar diferentes ciclos para os diferentes setores. Né? Eu vou te dar um exemplo. Nos últimos 3 anos, o setor de geração de energia centralizada, que são os projetos de grande escala de energia, eles têm enfrentado um ambiente de baixos preços de energia. Baixos preços de energia não fomentam a celebração de contratos de longo prazo de energia. Ao mesmo tempo, tem aí uma leitura de sobre oferta de energia. Então, isso inibe a construção de novos projetos. Então, essa agenda ela tem ficado bem parada em termos de pipeline. Por outro lado, como eu comentei no início, a agenda de rodovia, iluminação pública, saneamento, ela está bastante intensa. Então, isso nos dá flexibilidade para atuar na prospecção, na originação nesses dias. No quesito de risco, isso é extremamente relevante também, porque como você sempre tem um regulador do outro lado, um poder concedente do outro lado, isso significa que você está tratando com uma legislação, com uma agência reguladora, com um poder concedente distinto. Né? E aí, ao ter projetos de geração de energia, eu estou falando com o Ministério de Minas e Energia, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com todo o arcabouço regulatório e legal que esse setor traz. Quando eu estou falando de saneamento, eu estou lá no Ministério das Cidades, né? Eu estou falando com um município como poder concedente, ou um grupo de municípios, com um arcabouço legal e regulatório próprio. Então, essa diversificação setorial, essa quantidade de setores que a gente investe, eu acho que ela é, sim, um componente muito importante de diversificação, né? Trazer para o fundo só um setor, enfim, trazer essa concentração, e no final ter uma concentração nesse tipo de risco legal, regulatório, enfim, de contraparte em termos de poder concedente. E a questão dos rendimentos? Olha, o RBRJ11 especificamente, como eu falei, ele é um fundo que tem exposição ao juro real. Né? E o que isso significa na prática? Né? Na prática, alterações no nível da NTN-B, né, vão trazer algum tipo de marcação a mercado, positiva ou negativa, para a cota patrimonial desse fundo. Como ele é um fundo que é negociado em balcão, a gente não tem a referência da cota mercado. Então, a gente fica, né, exclusivamente focado aqui no trabalho da cota patrimonial. A gente tem observado esse ano um movimento já de fechamento, né, da NTN-B. A gente teve uma abertura muito grande no segundo semestre do ano passado, todos acompanharam. Isso, obviamente, traz para esse tipo de fundo, né, que não é redeado, um MTM negativo, né, uma marcação a mercado que afeta, reduz o valor da cota patrimonial. Então, nesse primeiro semestre, ao longo do ano de 2025, seja pela principal alavanca para a apreciação da cota patrimonial, que é essa marcação a mercado, seja por movimentações que a gente fez na carteira do fundo, a gente conseguiu trazer a cota patrimonial um crescimento relevante ao longo desses últimos 7 meses, e eu vejo esse movimento ele tendo continuidade, né, seja por reconhecimento de FIIs de estruturação das operações que a gente traz, seja para substituição de operações táticas por operações core que trazem mais prêmio para o fundo, e eu vejo esse movimento ele acontecendo ainda ao longo do próximo ano.
A gente tem sido um pagador de dividendo aí bastante consistente, né, com um nível de dividendos nos últimos meses aí bastante estável, né, e eu vejo possibilidades, né, de aumentar o ritmo do dividendo até o final do ano com algumas destravas de valor que a gente vê no fundo. E o que são essas destravas de valor? Né, onde que a gente traz esse tipo de apreciação? Tiveram projetos que a gente investiu nos últimos 2 anos e meio que agora são projetos que estão operacionais, né, que já passaram um período inicial de implantação, e na prática isso é redução de risco, e redução de risco deveria ser acompanhada de fechamento de spread, né? Então, tem diferentes partes do portfólio que a gente enxerga esse de-risk, né, essa redução de risco, pelo projeto que naturalmente sai de uma fase pré-operacional e passa para uma fase operacional, e o próprio ambiente aí, que aí como a gente estava falando, é a bola de cristal, se a B vai subir mais ou se ela vai descer mais, aí já não é meu papel prever, né, mas olhando para o risco implícito dos projetos, a gente tem visto ali espaço para fechamento, para revisão desses spreads de crédito, e a gente está com uma agenda de originação de novas operações aqui muito ativa. Então, a gente vê aí oportunidade de movimentação dessa carteira nos próximos meses para aumentar o nível de carrego, né, e conseguir trazer um incremento nessa renda mensal que o RBRJ11 paga. Maravilha, Rafael. Qual que é o PL hoje do fundo e quantos cotistas tem? Tá, a gente está por volta, não estou com o número exato aqui na cabeça, mas próximo de 160 milhões de reais no RBRJ11. Nessa estratégia de crédito estruturado, que ele é um dos produtos, a gente alcançou a marca recente agora de 500 milhões de reais. Então, ele é uma parte dessa estratégia, e basicamente todos os fundos co-investem nas operações. Por quê? Um dos grandes pilares que eu não mencionei aqui do nosso mandato é que nessas operações que a gente origina, estrutura, a gente quer ter governança, né? Então, a gente quer ter poder de voto nas assembleias de debenturistas, enfim, conseguir tomar decisões ágeis, né, e defendendo o melhor interesse dos investidores nesses papéis. Então, o RBRJ11 por volta de 160 milhões de reais, o último número que eu tenho na minha cabeça é de 4.017 cotistas. Talvez eu estou se eu tiver com a memória boa aqui, eu te confirmo posteriormente, mas enfim, é bem próximo disso, né? E quando a gente fala de listagem, eu vou te falar que a gente sempre imaginou um fundo próximo de 400 milhões de reais e com uma base aí de 8, 10 mil cotistas, por exemplo, para de fato destravar essa capilaridade e destravar a liquidez quando a gente fizer essa transição para o ambiente de bolsa. E as questões regulatórias, o quanto assombra, né, o fundo de infraestrutura? E a gente sabe que pode mudar a qualquer momento, né, Rafael? Como é que o fundo se protege em relação a essas questões? Porque você trabalha com projetos, né? Não é que aquele projeto, de repente, tem uma mudança regulatória. Como é que vocês pensam também em relação a isso? Tá bom, eu acho que tem muita diferença também em pensar. Quando a gente fala de instabilidade regulatória, jurídica, tem setores que já têm uma regulação muito mais madura, outros setores que têm algo um pouco mais incipiente, então a gente tem que navegar entre os diferentes setores, né? Mas tentando falar de forma mais ampla, a gente tem muita segurança no Brasil hoje em relação ao que foi realizado e ao que será realizado. Então, assim, um leilão que ocorreu, uma concessão foi assinada, os contratos hoje mais modernos, né, todos eles trazem mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, né, cláusulas de ajuste contratual ao longo do contrato. Então, uma série de cláusulas, né, que são protetivas e que trazem também uma alocação de riscos muito correta entre o que é risco do poder concedente e o que é risco do concessionário, né? Então, a gente sempre procura avaliar de forma muito profunda a qualidade desses contratos, os mecanismos existentes, né, e como que esse contrato vai se comportar se tiver alguma mudança nesse sentido, né? Então, acho que o que está assinado a forma que a gente olha que se tem uma mudança de regra, que isso deveria ou reequilibrar esse contrato, no máximo, né, ou afetar, na verdade, novos projetos, e a gente tem que
adaptar a forma, enfim, de avaliar esses novos investimentos. Então, acho que tem esse olhar para o que é contrato vigente, o que é para novos contratos. E você pode ver que são temas multidisciplinares, né? Então, mesmo vou pegar um projeto de um setor, vamos pegar um projeto de geração de energia. Para avaliar um projeto de geração de energia, não é só uma questão legal, regulatória, mas tem questões que vão desde engenharia, né? Engenharia elétrica, engenharia civil, enfim, da solução, da tecnologia, a questões de regularidade fundiária, licenciamento ambiental, a de qualidade de crédito das contrapartes, né? A avaliação financeira propriamente dita. Então, avaliar um projeto, a gente tem que avaliar ele em todas as suas dimensões. Por que eu estou falando isso? Porque uma das formas da gente gerenciar, seja o risco regulatório, seja o real, é tendo uma equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos no time pessoas, né, que navegam por essas várias áreas, e todos os projetos a gente conta também com uma equipe de consultores, assessores, seja para o tema regulatório, seja para o tema legal, para o tema socioambiental, para o tema fundiário, para o tema de engenharia, né, que trazem todos esses inputs e esse monitoramento para os projetos. Então, para cada leilão, para cada projeto, a gente avalia se aquele leilão ele foi feito de forma correta, se ele seguiu todas as regras e procedimentos, se ele teve todas as aprovações necessárias, se o leilão foi realizado, né, de forma correta, no ambiente correto, né, e, obviamente, se toda a estrutura contratual e regulatória que foi construída para aquele projeto, se ela está adequada. Então, essa avaliação pré-investimento, ela é muito relevante. Ao longo do investimento existe um monitoramento, mas aí ter um contrato que está preparado para absorver esse tipo de mudança é importante. Maravilha. E você falou, né, a gente até comentou no começo sobre o private equity, também os outros ali que fazem parte, né, em relação à infraestrutura. Como são eles, como que estão estruturados e comenta um pouquinho para o pessoal entender o que que é o private equity e como que ele funciona também. Até é Tá muito bom. interessante na parte de infraestrutura, né? Sim, existem, enfim, fundos listados que investem no equity de projetos de infraestrutura também, né? Tem outros fundos normalmente voltados aí para investidor institucional ou para single family offices, para o investidor ultra high, né? Mas a tese de equity associativo é a nossa tese mais recente, né? A gente está inaugurando nesse segundo semestre de 2025. Então, a gente tem a tese de crédito estruturado, o RBRJ11 faz parte. Nós fizemos recentemente um fundo que ele é muito similar ao RBRJ11, só que ele é totalmente swapado para CDI. Então, em vez de entregar juro real para o investidor e o investidor que não quer estar exposto ao juro real, para o investidor que quer estar exposto ao CDI em projetos de infraestrutura, mas eles têm a mesma tese, né? São só roupas ali distintas para adequar a demanda do investidor. E nós temos fundos exclusivos também, que a gente faz para investidores individuais, em especial single family office. Isso que agrupa aí a tese de crédito estruturado. E o private equity associativo, eu acho que a gente tem que dar atenção para o associativo aqui, né? Então, significa que você está se associando a alguém. Então, nesses projetos, a gente não tem uma pretensão de ser sócio único. A gente reconhece o nosso papel principalmente numa agenda de capital, de estrutura de capital, né, como sócio investidor financeiro, e a gente sempre identifica nessa tese um sócio operador, que tem toda a expertise técnico operacional para o tipo de projeto de infraestrutura que a gente quer investir. Então, o associativo ele vem disso, de ter um sócio, nesse caso, um sócio técnico operacional, que é de fato quem traz toda a expertise do negócio, né, e a nossa agenda ela entra principalmente na estrutura de capital do negócio. Isso é muito relevante porque projetos de infraestrutura são intensivos em capital, né? E dificilmente um projeto de infraestrutura se viabiliza só com capital próprio dos acionistas, né? Tem o que mexe na rentabilidade de um projeto de infraestrutura com muita potência, normalmente é custo da dívida, nível de alavancagem, né? Características da dívida. Então a gente entra com essa expertise que a gente tem na estruturação financeira, né, em como otimizar essa estrutura de capital, tendo cadeiras de conselho, de diretoria executiva dentro dessas companhias, né, mas ao mesmo tempo, enfim, trabalhando a dois, né, a quatro mãos aí com
um sócio que tem expertise operacional. São fundos de prazo determinado, fundos não listados nesse caso, a princípio, e que normalmente tem um período de investimento de 2, 3 anos, e depois um período de desinvestimento, que é onde a gente vai buscar saída, venda para esses ativos, né, para trazer um retorno para os investidores. Nesse caso, não são fundos para renda, né, são fundos que estão buscando TIR, enfim, rentabilidade para o investidor, nesse horizonte aí de até 8 anos, que é a duração que a gente tem procurado trabalhar nesses fundos. Então, a diferença aqui é que, em vez de estar falando de um FII Infra, a gente está falando de um FIP-IE, né, que é um fundo de investimento e participações mais para infraestrutura, um veículo isento também. Nesse tipo de fundo, você pode alocar tanto dívidas quanto participações societárias, investimento em equity, né? Nesse caso, a gente está com a tese focada em investimentos em participações societárias, mesmo que, eventualmente, isso inclua a utilização de instrumentos de dívida. Mas aí é uma questão não de natureza de investimento em equity. A natureza é sempre equity. Mas, eventualmente, a gente pode utilizar como instrumento para trazer maior proteção, enfim, algum instrumento de dívida. Maravilha. Rafael, tem algum projeto que você acha que seria interessante ter, mas ainda não tem? Ou algum segmento, algum setor, enfim. Como é que você vê, que você acha, esse tem potencial, mas ainda não aconteceu, ou tem muito incipiente ainda, né, no mercado? Olha, no nosso caso interno aqui, a gente ainda não fez um tipo de projeto que eu gosto muito, que são pequenas centrais hidrelétricas, né? A gente chama de PCHs. Já olhamos algumas, os investidores acabaram optando por outras alternativas de financiamento, né? A gente, eventualmente, no mercado de capitais, compete com funding de bancos de desenvolvimento, né? Enfim, de fundos constitucionais, e esse foi o caso nos projetos que a gente avaliou. São projetos que eu gosto bastante, já acessaram o mercado de capitais aí via debêntures em uma dezena de casos, aí, sejam pequenas centrais hidrelétricas, alguns projetos de usinas hidrelétricas. E são projetos sempre muito interessantes, assim. Então a gente não trouxe ainda um componente de risco hidrológico para o nosso portfólio, e esses são projetos que tem tido aí, nos últimos leilões regulados que a gente teve demanda para PCH, né? Então você tem ainda um componente de estrutura contratual para projetos de geração de energia que mais regulado, no mercado cativo, que a gente fala, com contratos de longo prazo. Então não são muitas oportunidades, mas elas estão espalhadas por ali, e a gente está trabalhando para fazer o primeiro dentro aqui da nossa estratégia de crédito estruturado. Além de PCHs, eu comentei um pouquinho aqui com a agenda de geração de energia, ela tem estado menos intensa nos últimos anos, quando a gente fala de geração centralizada, que é a geração distribuída, que são aquelas pequenas usinas que são locadas, essa agenda está muito intensa. E eu acho que muito em breve a gente deve ter novidades em projetos de geração centralizada, fora as PCHs que eu citei aqui também, que são parques solares de grande porte, ou usinas eólicas de grande porte. A gente tem olhado algumas oportunidades mais recentemente, e isso deve ser aí nos próximos meses alguma novidade para o book core do fundo, ou seja, em operações exclusivas que a gente estrutura. A parte eólica, né, a gente vê que ele teve uma ascendência e, de repente, parou, né? Isso por algumas questões regulatórias, e eu acredito que seja uma das energias que nos próximos anos vai ser bastante demandada por conta aí, né, da inteligência artificial, necessidade de data center. Então, projetos eólicos vão ser demandados, né, Rafael? Sim, eu acho que a gente tem tido uma agenda desde do Proinfa, né? Que foi um programa para incentivar a entrada de fontes alternativas de energia renovável na matriz energética brasileira. Então, isso inclui os projetos de energia eólica, de energia solar, né? E eu acho que eu posso descrever o mesmo da eólica e da solar, tá, André? Porque talvez, como tem muita usina pequena de geração distribuída de solar,
Pô, o setor solar está muito intenso, mas quando a gente olha para os projetos de larga escala, essa agenda também ela diminuiu, né? Eu acho que e isso tudo hoje para mim gira em torno de preço. Acho que teve uma mudança que a gente viveu aí em 2017, 2018, que foi a transição dos projetos que inicialmente vendiam energia no longo prazo para as distribuidoras de energia, que são os leilões regulados de energia, e os projetos se viabilizavam participando e competindo por esses contratos de compra de energia das distribuidoras dos leilões, para a abertura do mercado livre, né? E aí, a partir disso, o preço do mercado spot de energia passou a influenciar muito a demanda de nova capacidade para o sistema, né? Então, acho que não é um atributo específico da energia eólica, é uma questão mais estrutural, né? Onde se um consumidor livre, eletrointensivo, ele está enxergando preços no mercado spot mais baixos, né? Ele não tem um incentivo de celebrar um contrato de longo prazo. Então, a gente tem visto aí basicamente movimentação em estruturas que a gente fala que são de autoprodução de energia, seja em projetos eólicos, seja em projetos solares. E mais que isso, além da própria questão do projeto, hoje está na mídia aí direto, enfim, tem uma questão de capacidade de escoamento dos projetos, né? Quando a gente fala de capacidade de escoamento, capacidade de transmitir essa energia, né? Então, tem uma questão estrutural de subestações, de linhas de transmissões, obras que precisam ocorrer. E quando a gente olha para a matriz energética e segurança energética, a gente tem que ter uma matriz que ela é diversificada e que ela traz flexibilidade operativa. Então, quando você fala de eólica e solar, eu vou discorrendo aqui, você me interrompe, mas quando você fala de energia eólica e solar, eu brinco, olha, você decide a hora que venta, você decide a hora que tem radiação solar, né? Só tem sol durante o dia, né? E, obviamente, você tem consumo de energia em vários momentos do dia. Você controla o vento? Não controla. Então, esse é o tipo de energia que a gente fala que é inflexível. Você não tem uma chavinha para você ligar e desligar. Então, não adianta você ter um sistema que seja carregado em solar, em eólica, porque você vai precisar de complementação. Podemos ter baterias, tem a agenda de baterias, que é uma agenda interessante também, etc. Mas, você precisa ter ali no Brasil, ainda a gente tem o benefício de ter uma matriz hídrica, né, muito relevante, enfim, que traz essa flexibilidade por meio dos reservatórios, né? Mas você tem que ter uma combinação ali de energia flexível, né? Sobretudo térmicas, enfim, para balancear o sistema e atuar nos momentos de pico, né? Balizando essa matriz. Eu acho projetos de geração de energia eólica super interessantes. Eu estou envolvido, inclusive, na estruturação de projetos de geração de energia eólica desde os primeiros do Brasil. Então, é um setor que eu acompanho bastante de perto. Sou entusiasta, enfim, gosto muito de estudar esse tipo de projeto, né? Mas eu acho que a questão aqui não é competitividade da fonte eólica ou qualquer coisa implícita de um projeto de energia eólica. É muito mais de uma realidade mais macro do setor, de uso de capital, e que tem inibido aí a geração de novos negócios em projetos de geração de energia centralizada. Ou seja, não é só o projeto em si, né? Mas como é que vai ser estruturada essas outras partes, né? Porque como você falou, né? É algo que você não controla, né? Você não vai falar assim, não, agora tem que ventar, agora tem que estar sol. Não tem como fazer isso, ainda não temos esse poder, né? E também a questão de armazenagem disso, né? Como é que vai ser esse armazenamento, o consumo, a distribuição dele, né? Porque se pegarmos aí um data center, né, o consumo energético ele é constante, tem que ter a questão de resfriamento dos computadores, enfim, tem uma série de situações ali que vão demandar. Será que isso vai ser suficiente? Sei que isso realmente vai, né, conseguir atender essa demanda pura e simplesmente com ele? Como é que vai fazer essa interligação com os outros que são flexíveis? Então, ainda nós temos bastante coisas para debater a respeito e com isso a coisa realmente acontecer, né, Rafael?
Exatamente. Então, assim, são inúmeros desafios. O setor elétrico, ele é um setor que viveu, assim, últimos 5 anos, 10 anos, muitas transformações nesse sentido. Então, você imagina que antes o operador nacional do sistema elétrico, né, e a gente podia olhar oferta e demanda, a gente falava demanda das distribuidoras, oferta dos projetos de geração de energia, capacidade nova no sistema, capacidade existente. De repente você tirou, não tem só demanda cativa agora, não é só a demanda que as distribuidoras de energia trazem, né? Agora eu tenho, pô, consumidores livres, que têm sua demanda própria, viabilizam projetos às vezes exclusivamente, né? Agenda de autoprodução. Depois veio toda a discussão e se intensificou o uso da geração distribuída. Então, eu não preciso de um grande projeto longe do centro de consumo. Eu posso ter um projeto de energia renovável conectado diretamente à rede de distribuição e que, de forma descentralizada, injeta energia no sistema de distribuição, né? Reduz a demanda que anteriormente era da distribuidora. Então, nós aqui como entusiastas, estudantes do setor, né, a gente vê de fato o desafio que é hoje ter uma leitura ampla num setor que foi trazendo claramente, né, novos atores, atores que têm influenciado de forma relevante essas questões e trazem um desafio aí para ter uma matriz energética saudável, trazer segurança energética para o país, além de outras demandas, como você mesmo citou, esse mundo da infraestrutura digital, dos data centers, enfim, de fato é uma agenda que é recente, que tem se intensificado em termos de volume de investimentos e traz uma demanda enorme de consumo, né? Como equalizar tudo isso, né? Como regular isso, né? Como deixar claras as regras do jogo, como organizar os leilões, como garantir que nós temos uma matriz limpa, saudável, segura, né? E que traga de fato sobretudo, um custo de energia acessível para a população. Né? Às vezes a conversa beira nisso também, né? O nível de subsídios, o nível de custo que no final vai para a ponta final para o consumidor. E dado que eu comentei isso, André, talvez para encerrar a fala aqui, acho que é muito importante a gente avaliar projetos de infraestrutura sobre esses pilares. Né? E acho que um projeto de infraestrutura, independente dele qual for, ele tem que sim ter uma equalização de risco e retorno, toda essa parte jurídica, regulatória, técnica, operacional para o investidor. Né? Então, ele tem que ser viável para o investidor, tem que trazer essa segurança. Ele tem que trazer um retorno justo, né? Compatível com o nível de risco que esse investidor vai tomar. Mas, mais do que isso, ele tem que trazer de forma muito clara ou uma expansão, uma melhoria, uma modernização do serviço para a população. Então, quando a gente fala de uma concessão de saneamento, tem que melhorar a qualidade do fornecimento de água, do tratamento de esgoto, a rodovia, ela tem que estar sem buraco, tem que estar bem sinalizada, né? A energia, ela tem que estar lá disponível, né? Então, claramente o projeto ele tem que equilibrar essas pontas, trazer um benefício muito claro para a população e a um preço acessível. Né? Então, esse é o desafio, normalmente, de um bom projeto de infraestrutura, que é conciliar risco e retorno para o investidor, uma boa qualidade na prestação de serviços para o usuário, para a população, e a um preço justo e acessível para essa população. Exatamente. E me veio agora aqui na memória, Rafael, dois segmentos que eu acho que seriam extremamente interessantes, mas o custo disso eu acho que ainda é um tanto quanto inviável, mas a médio e longo prazo seria interessante em termos de infraestrutura para o país, que é a parte portuária, e é também aí a questão, né, de né, hidroferroviário ou ferroviário, acho que na verdade são três, né, hidrofluvial, desculpa. Hidrofluvial, ferroviário e portuário. Como é que você vê, ou já chegou a esses projetos, ou esses projetos vocês
Não vem por questões de serem mais corporativos? Como é que você vê também isso? Tá, eu acho que são modais extremamente importantes que podem trazer eficiência aí para o custo logístico no país, né? Muitas vezes complementares a outros modais. Então, a gente tem olhado, por exemplo, concessões de rodovias, sobretudo na região centro-oeste, e que o escoamento da safra, né, dessa região, ela ocorre talvez num primeiro momento numa rodovia, mas depois o objetivo é conectar, seja em hidrovias, seja em ferrovias, para chegar até os portos, né, e escoar essa produção. Então, a gente vê a interferência desse tipo de projetos nos projetos mais habituais, que são do modal rodoviário, né? A gente tem uma agenda aí hoje que é do Ministério de Portos e Aeroportos, que hoje a gente tem o Ministério dos Transportes, né? O Ministério de Portos e Aeroportos. A gente vê uma agenda ativa em termos de terminais portuários, temos aí exemplos no mercado de capitais também, tanto de opções de fundos que investem no equity de terminais portuários, quanto debêntures que financiaram esse tipo de ativo também. Eu diria que o deal flow para a gente aqui, ele é um pouco mais fraco nesse sentido. Então, de ver com menos frequência, tem identificado menos oportunidades em terminais portuários. Não chegamos a ver, desde que eu estou aqui, projetos de hidrovias. Mas, pô, adoraríamos ver, seja hidrovias, sejam novos terminais portuários, são projetos que têm um papel fundamental aí, que dá para fazer boas operações, né? A parte de ferrovias, pô, são projetos estruturantes, extremamente relevantes para o país, né? Mas são projetos, assim, normalmente bem faraônicos. Todos os tipos de projeto de infraestrutura que é intensivo em capital, mas sem dúvida nenhuma uma ferrovia está entre os mais. Então, é uma agenda que tem ali um número de projetos em termos de quantitativo comparadamente a outros setores menor, mas são projetos individualmente muito grandes, muito relevantes, normalmente conectados a grupos empresariais grandes, capitalizados, que acabam por uma combinação em termos de demanda de crédito, por estruturas de capital que vão para o lado mais corporativo, enfim, e que o próprio volume das operações demanda aí outro tipo de solução. Então, não está muito na nossa agenda, acho que principalmente por causa disso, aí, a parte ferroviária. Maravilha, mas que são importantes são, né? Não só a parte de infraestrutura em termos de escoamento de produção, que é o mais utilizado, né, no país, mas a questão até turística, né, para você conseguir desbravar outros lugares e que seria muito mais fácil, vamos colocar assim, claro que os projetos são volumosos em termos financeiro, mas que isso iria trazer ali um desbravamento muito maior. Turismo, Brasil, país praticamente continental, né? E que poderia aí ter uma outra vertente também de receita. Mas, enfim, ficaremos aí no aguardo de projetos, né, Rafael? É isso. Maravilha. E nós falamos muito em risco, falamos aí a questão de projetos, né, comentamos aí teses, estratégias, perspectivas, mas na infraestrutura, pode ser especificamente no RBRJ, mas também no mercado de infraestrutura. Como é que você, enquanto gestor, Rafael, você falaria para os investidores ficarem mais atentos, né? E como que você observa essa mitigação desses riscos ali dentro do fundo, né? Do caso, no fundo da casa, mas também no mercado de infraestrutura. Tá, no mercado de infraestrutura em geral, eu acho que assim, os projetos de infraestrutura no geral têm receitas que ou são diretamente atualizadas a índices de inflação, usualmente o IPCA, ou que tem fórmulas paramétricas aí que incluem outros indexadores, mas que usualmente estão mais linkados, enfim, com índices de atualização monetária. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que como os fluxos de caixa de um projeto que tem
receita e custo em reais aqui no Brasil, ele tende a se comportar mais próximo da inflação, a atualização desses custos, a atualização da receita. Quando você casa uma dívida que está indexada à inflação, a IPCA, você tem um casamento entre a atualização da dívida e a atualização dos fluxos operacionais do projeto. Então, toda vez que eu olho uma dívida de longo prazo em CDI, em um projeto de infraestrutura, eu fico curioso, acho que essa que é a palavra. E principalmente no momento em que o CDI está em 15% ao ano, esse tipo de descasamento em operações de longo prazo pode trazer gargalos aí para projetos de infraestrutura, né? É muito comum financiar projetos utilizando dívidas indexadas ao CDI no curto prazo. E você está falando de 1 ano pontualmente, 2 anos pontualmente, mas não de 10, 20 anos de dívida, né? E esse efeito no tempo, obviamente, em termos de juros compostos, é muito relevante. Então, acho que, independente de setor, independente de projeto, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para projetos que têm esse descasamento da forma que o fluxo de caixa operacional é atualizado, da forma que a dívida é indexada. Tentando colocar em setores, eu acho que eu tenho acompanhado bem de perto a evolução do setor de geração distribuída. A gente falou muito aqui de geração centralizada, né? Mas, dada a agenda de subsídios no setor, esse foi um setor que atraiu muito capital, atraiu muitos novos entrantes, novas empresas, com um pipeline muito grande de projetos saindo do papel, ao mesmo tempo se financiando com um custo de capital elevado, né? E aí eu acho que vem duas questões, né? Seja uma questão de atenção para riscos que podem deteriorar a qualidade desses projetos, mas também como oportunidades, né? De coisas que podem acabar não saindo do papel e podem se tornar atrativas para outros investidores. Então, a gente tem ficado muito atento aqui ao comportamento desses projetos de geração distribuída, em maioria são usinas solares, né, de micro e mini geração distribuída, justamente porque, enfim, tem sido aí uma demanda muito intensa para aproveitar a janela de subsídios do setor e, como eu falei, muito pulverizado em termos de setores, tem ótimos players, tem players mais experientes, tem players menos experientes que estão há pouco tempo no setor, e a gente viu, de fato, dívidas com uma precificação muito elevada para esse tipo de projeto, né? E acho que isso para escolher um setor assim, acho que é um setor que a gente coloca aqui para uma observação especial. Maravilha. Rafael, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, dado a sua visão a respeito aí desse mercado que não para. Gostaria então que você deixasse as suas considerações finais e as mídias sociais para quem aí quer conhecer um pouquinho mais dos fundos aí da casa, e em especial a RBRJ11. Bom, eu que agradeço, André, ótimo papo. Prazer estar aqui falando pela primeira vez com você, né? Espero que a gente possa marcar outras conversas. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Só reforçando a RBR, né? Acho que nós temos 10 anos enquanto gestora independente de recursos. Acho que muitos nos conhecem, obviamente, por toda a nossa atuação no mercado imobiliário, mas a RBR hoje é uma RBR focada em ativos reais, né? E essa vertical de infraestrutura é uma das nossas alavancas aqui em termos de crescimento, com pouco mais de 3 anos aí já, e que a gente tem, como eu disse aqui ao longo da conversa, focado tanto em dívida quanto já em projetos de equity associativo. Então, continuamos uma casa nichada, especializada, né, mas com um espectro de investimentos
um pouco maior, mas com essa essência de sempre olhar para um ativo real, tá? Fiquem todos à vontade aí para acessar nossa equipe de relações com investidores aqui, acessar nosso site, né, que é o rbrasset.com.br. Temos uma página no site exclusiva para a estratégia de infraestrutura, onde vocês podem encontrar os relatórios dos fundos também. Podem nos acompanhar aí no Instagram, só procurar RBR Asset e fiquem à vontade para mandar um e-mail, enfim, para entrar em contato com a turma aqui. Tá bom? Então, só reforçar o agradecimento, André, e nos vemos em breve. Maravilha, com certeza. Mais uma vez, obrigada, Rafael. E, pessoal, até o próximo episódio. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para ser notificado de todos os episódios do podcast. Curta, compartilha aí com mais pessoas para conhecer os fundos diretamente da fonte e também análise aí quando nós trazemos analistas aqui nesse podcast. Mais uma vez, obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Rafael. Tchau, tchau. Boa noite.